Voltei hoje. Eu tô devendo uma explicação aí para meu ex-aluno Dudu. E quando eu prometo, eu gosto de cumprir. Mas antes, um abraço a todos os meus inscritos. Quem não for inscrito, inscreva e dê seu like. Me dê uma força aí. Eu tenho ali um bocado de perguntinha para responder, mas hoje não. No próximo vídeo, viu? E aí eu respondo. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Ô Dudu, então, o que você quer saber hoje não tem muita diferença do que eu expliquei no seu vídeo anterior. Você disse que fez ótimos planos de aula, aí eu fico muito feliz, né? Então, é aquela coisa, né, da língua culta e a língua coloquial. A língua coloquial é a variante linguística que nós colocamos toda hora, né, no nosso dia a dia. E a língua culta é aquela lá do livro. Só é preciso tomar muito cuidado, né, na hora de fazer as provas, né? Você não usar dentro da gramática o que você fala, certo? Então é isso, a língua culta é a língua dos livros, é aquela que segue uma norma padrão. E a língua coloquial é aquela que nós falamos, nós colocamos no dia a dia. Isso não quer dizer que ela está certa, que ela certo é a variante linguística, tá? Então você quer saber que eu explique, você quer que eu explique um pouco do verbo ter e o verbo existir. Explico sim, com muito prazer. O verbo existir pode ser a mesma coisa do verbo haver, certo? O verbo haver e existir é a mesma coisa. Então vamos lá. O verbo ter, ele funciona como um verbo principal, ele funciona também como um verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? É aquele que acompanha um verbo principal. Ele dá auxílio a um verbo principal. Certo? Muito bem. O verbo ter, ele assume aí dois papéis. Até mais, né? Mas há essa prioridade aí assumida pelo verbo ter. Então, o verbo ter, ele indica posse e obrigação. Eu dei aula de inglês muitos anos, certo? Mas o inglês não aceita essa colocação que nós aqui na língua portuguesa fazemos dia a dia com o verbo ter. Um exemplo, eu digo assim, olha aí o verbo entrando em ação. Eu tenho um carro. Quando eu digo eu tenho um carro, Dudu, essa colocação aí indicou posse. Se eu tenho um carro, eu comprei, eu paguei, eu tomei posse. Eu tenho casas, eu tenho dinheiro, eu tenho apartamentos. Então aí, ó, eu tenho. Se eu tenho, ele indicou posse. É porque você comprou, você pagou e você tomou posse. Presta atenção. O outro lado do verbo ter, ele auxilia um verbo principal no infinitivo, certo? O infinitivo é quando o verbo termina em AR, ER, IR, né? E assim. E aí ele indica a obrigação. Eu chego e digo assim, ô Dudu, hoje tem uma festa na minha casa, você quer ir? Aí você responde e diz assim, eu não vou, prof, porque eu tenho que estudar. Eu tenho
de estudar. Nesse sentido, o verbo ter indicou obrigação. Qual é a sua obrigação? É de estudar, não de ir para a festa. Então, essa obrigação aí, Dudu, indicou obrigação seguida de precisão, de necessidade. Eu tenho que estudar porque eu preciso passar, certo? Outro exemplo, eu tenho que trabalhar, ó. Ele aí entrou como auxiliar, o verbo ter aí entrou como auxiliar e ele indicou uma obrigação. Eu tenho que trabalhar. Eu preciso de dinheiro. Indicou o quê? Obrigação. A minha obrigação é trabalhar. Se eu quero dinheiro, eu tenho que trabalhar. É uma obrigação seguida de necessidade. Eu tenho que comer. Se eu digo eu tenho que comer, é a minha obrigação comer, porque eu preciso de saúde. Eu preciso ficar de pé. Então, veja bem, vou tornar a explicar. O verbo ter, ele assume dois papéis principais. Posse, quando você é dono de alguma coisa. Eu tenho muitos dólares. Eu tenho porque eu consegui, eu tomei posse. Eu tenho que viajar para descansar. Eu tenho que viajar. É uma obrigação. Se você tem que viajar, é porque houve algo, é obrigatório. Mas o verbo ter também, ele entra como auxiliar, viu, Dudu? De um verbo principal no passado. Ó, Dudu, por onde você tem andado, ó? Tem andado. Aí você fala assim, ô prof, eu tenho trabalhado, ó, no particípio. Eu tenho estudado, eu tenho viajado. Aí ele entrou com um auxiliar de um verbo principal no particípio. Resumidamente, para o vídeo não ficar grande, o verbo ter funciona como auxiliar, certo? Ele funciona como auxiliar, certo? Ele indica posse, é quando você é dono de alguma coisa, ou ele indica obrigação. Eu tenho que fazer isso porque eu preciso disso, certo? E ele é também um auxiliar de um verbo no particípio. Ainda que você falou do verbo haver, presta atenção. Ô Dudu, você sabia que todos nós usamos o verbo ter de maneira errada? Todos os dias, toda hora, todo momento. Quando eu falo nós usamos, eu falo de nós mesmos, professores. É aí onde entra a língua coloquial. Aí chega uma pessoa na minha casa, eu digo assim, ô fulano, vá lá na cozinha, tem café na garrafa, tem comida na mesa, entendeu? Tem sobremesa na geladeira. Gente, errado. Aí é onde entrou a língua coloquial. Você não pode usar o verbo ter para indicar a existência de nenhum ser. Quando eu digo tem café na garrafa, eu usei o verbo ter para indicar a existência do café. Tem bolo na mesa, eu indiquei o verbo ter, eu usei o verbo ter para indicar a existência do bolo. Ô, Dudu, aí é onde entra a língua coloquial. É preciso ter muito cuidado nas provas. Na hora de marcar. O que está na gramática é uma coisa, o que nós falamos aqui é outra. Então, todos os dias, toda hora, a cada momento, ô fulano, tem café na garrafa, você bebe. Ave Maria, mas está errado. Não pode. Quer dizer, puder pode, né? A nossa língua coloquial. Tem café na garrafa. Entendeu?
tem comida na mesa. Mais uma vez, não podemos usar o verbo ter para indicar a existência de nada, dos seres ou de nada. Tem um homem batendo aí na porta. De jeito nenhum. Ô, prof, mas se eu não posso usar o verbo ter, aí sim, Dudu. Quem vai entrar em ação agora é o verbo existir, ou então o verbo haver. Ô, Dudu, há café na garrafa. Há um homem batendo aí na porta. Há comida na geladeira. Existe comida na geladeira. Há ou existir é a mesma coisa. Certo? Então é isso aí, Dudu. Olha, o verbo ter assume o papel de indicar posse, obrigação. Ele também funciona como auxiliar de um verbo no particípio, de um verbo principal no particípio. O verbo ter não pode ser usado para indicar a existência dos seres. Tá ligado? Então, presta atenção, quem entra em ação? O verbo haver, ou o verbo existir. Ô, gente, entra aí aqui a minha casa, ó, há café lá, há merenda na mesa. Existe merenda na mesa, certo? É claro que nós não vamos levar uma surra. Então, quando eu falo que nós erramos, eu falo de nós, professores mesmo, nós erramos. Mas é aí onde entra a língua coloquial, é a variante linguística. Só não podemos usar isso dentro da gramática, na hora das provas, na hora de você marcar lá o seu teste, na hora da sua interpretação, desculpa aí, textual. Entendeu? Então, o verbo ter não pode ser usado para indicar a existência dos seres. Quem substitui o verbo ter aí é o verbo existir. Existe café na mesa, há bolo na geladeira, há um homem batendo na porta, há um amigo telefonando. Eu não posso falar tem um homem. O verbo ter não pode indicar a existência de seres. Olha, o inglês não aceita isso. Não, eu já dei aula de inglês muitos anos, ele não aceita isso. Mas aqui na nossa gramática, na norma, a norma culta, a norma padrão, que é a norma da gramática, não aceita isso. Mas nós usamos como uma língua coloquial, certo? É aquela variante que eu te falei, que está ligado à aula passada. É aquela variante que nós usamos, que eu dei a palavra mar. O mar em um sentido e o mar no outro sentido. Você está entendendo? Então é isso aí, Dudu. Se você não entender, tá bom? Me chama a atenção. Olha, eu odeio vídeo grande, viu? Eu tenho um bocado de coisinha ali para responder, mas deixa eu te contar, depois eu respondo. Outras pessoas aí que me perguntaram, meu cabelo black, a menina disse que meu cabelo tá black power, depois eu respondo para ela que meu cabelo tá black, como é que fala? Black power. Brincadeira, viu? Então é isso aí, um bom dia para você, boa sorte. Qualquer coisa tu me fala lá no chat, viu? Eu fiquei feliz que você disse que deu certo seus planos de aula e estarei sempre aqui, tá? Eu boto esse vídeo no YouTube porque tem algumas pessoas que me pediram, deixa os vídeos no YouTube. Até professor Gil, ele me falou, olha, professor, deixa aí, eu tô relembrando aí o português. Ele é professor, mas ele é na área de história. Então é isso. Um abraço e que Deus o abençoe.